para um dos cultos, mas como um mero ato religioso. Vem à igreja, sentam no banco e acham que está tudo bem, está tudo certo. Sentei no banco, eu estou na poltrona que vai me levar para o céu. Ou então a poltrona que está esperando a volta de Jesus. E amados, a Bíblia diz que não é bem assim. Nós temos que andar na linha, nós temos que ser homens e mulheres de Deus, nós temos que andar na obediência diante da palavra de Deus. E principalmente, eu creio que uma das maiores marcas do verdadeiro cristão, daquele que nasceu de novo, daquele que tem um compromisso com o Senhor, esse cristão, esse ser, é alguém que realmente teme e treme diante da palavra de Deus. Amém? Será que eu estou falando de você? Será que você é alguém que teme e treme diante da palavra de Deus? Então, o nosso objetivo é esse, é trazer uma palavra do coração de Deus, ao mesmo tempo que leve você a uma seriedade na vida cristã, te faça estremecer dentro das tuas estruturas interiores, e que verdadeiramente você viva na presença do Senhor, amando a Ele, desejando a sua presença de maneira graciosa, amorosa, misericordiosa, compassiva, mas também no seu coração exista uma postura de medo do pecado, de pecar, de errar, ao mesmo tempo de medo de ir para o inferno e desejo de ir para o céu. Esse é o intuito da nossa palavra, por isso eu queria que você prestasse muita atenção. Uma palavra que Deus me deu há muito tempo atrás, quando fui ministrar num congresso de jovens, da nossa igreja mesmo, faltou um dos nossos preletores, aí eu orando, buscando a Deus, falei: Senhor, que palavra que eu trago para essa meninada? E Deus trouxe essa palavra ao meu coração, e desde lá eu tinha essa vontade de um dia ministrar na igreja acerca do juízo final, do inferno, ou do juízo de Deus. Amém? Se você quiser saber todos os juízos de Deus, pastor Valteni tem uma palavra tremenda que você pode adquirir ali na tesouraria da igreja. Ele fala sobre os juízos de Deus, e aí ele vai explicando um por um. Mas hoje a nossa ênfase é sobre o juízo final, o inferno e principalmente o juízo do grande trono branco. Vamos ler então a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 11, Apocalipse 20, 11, nós vamos falar aqui, você pode ver até o título do trecho, é O Juízo de Deus. Então segura aí no seu banco, aperte os cintos aí, vamos mergulhar na palavra de Deus, e tenho certeza que Deus vai gerar algo tremendo dentro do seu coração. O Juízo de Deus é o título do trecho aqui na minha Bíblia. A palavra de Deus diz o seguinte: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta. Quem é que se assenta nesse grande trono branco? Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. De cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Do trono de quem? De Jesus de Nazaré. Então se abriram livros, presta atenção, esse livro está no plural. Ainda outro livro, aqui um livro no singular. O livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Fala comigo, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Presta atenção nesse detalhe, foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então tudo aquilo que nós fazemos aqui nessa terra, será que ecoa na eternidade? Com certeza, amado. Todo o teu comportamento, meu, as nossas atitudes, aquilo que nós fazemos, aqui o termo usado é obras, comportamento, atitudes, pensamentos, postura, vai ter uma repercussão no mundo espiritual. Naquele filme, O Gladiador, eu gosto muito, acho que já assisti umas 15 vezes, tem uma hora num trecho ali, que ele sonha com a sua esposa lá, com seus filhos na sua terra, ele diz isso: tudo aquilo que fazemos nessa vida vai ecoar na eternidade. Fala comigo, tudo aquilo
que fazemos nessa vida vai ecoar na eternidade. E aqui nós vemos claramente essa verdade também na palavra de Deus. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Versículo 14, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Amém? Só para você entender rapidamente, a Bíblia diz que os céus, a terra, o mar, o além, aqui em cima está dizendo, né? Deram os seus mortos, ou os mortos que estavam nele. A morte, o além, entregaram os mortos que nele haviam. E aí essas pessoas ressuscitaram, aqui está falando da ressurreição dos ímpios, que serão julgados diante de Deus. E logo depois desse juízo, a Bíblia diz que a morte e o inferno serão lançados dentro do lago de fogo. E esta é a segunda morte, o lago de fogo. Amém? E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Olha só que interessante, a morte vai ser lançada nesse lago. O inferno vai ser lançado nesse lago. E as pessoas que ressuscitaram dos céus, do mar, da terra, do além, diz aqui, do inferno, ressuscitarão, a ressurreição dos ímpios, serão julgados nesse grande trono branco, por quem? Por aquele que está sentado no trono. Quem é que está sentado no trono? Jesus de Nazaré. E logo após esse juízo, onde os livros, no plural, serão abertos. Que livros são esses? São os livros que contêm as obras iníquas, pecaminosas, daqueles que não se arrependeram, daqueles que não serviram a Jesus, daqueles que não têm um compromisso com Deus, daqueles que não têm o seu nome escrito no livro de Deus. Esses serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. É o que diz a palavra de Deus. Mas claro que isso é impossível, querido. E a Bíblia chama isso de segunda morte. Por que segunda morte, pastor? Porque a primeira morte é a morte física. A Bíblia diz em Hebreus 9, 27, ao homem está ordenado morrer uma só vez, e logo após isso, o juízo. O juízo entre o céu e o inferno. Céu, para aqueles que são salvos, a Bíblia diz que os nossos espíritos justificados estarão na glória com o nosso Deus, aguardando o arrebatamento da igreja e a ressurreição dos santos. A Bíblia fala de dois tipos de ressurreição: a ressurreição dos santos, dos justos, dos filhos de Deus, que serão ressurretos no dia do arrebatamento da igreja, amados. Primeiramente, aqueles que ressuscitaram com Jesus, encontrarão com Jesus nos ares, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele, e nos encontraremos com Ele na glória. Amém? Mas aqui está falando especificamente de uma segunda ressurreição. Já não é dos justos, já não é dos santos, já não é do povo de Deus, mas é a ressurreição no final de todo o panorama e perfil profético, no final de todas as coisas que a Bíblia descreve profeticamente. Haverá isso que a Bíblia chama de juízo do grande trono branco, onde essas pessoas ressuscitarão e receberão corpos, o corpo do pecado, um corpo corruptível, serão julgados na glória nesse juízo do grande trono branco, e serão lançados com o inferno e com a morte, Satanás e seus demônios, no lago que arde com fogo e enxofre. Fala comigo, lago que arde com fogo e enxofre. Então, querido, aqui tem que ficar bem claro isso para o seu coração. A realidade do juízo final, a realidade do inferno. E aqui a Bíblia deixa entender que o inferno que existe hoje, para aqueles que já morreram sem Jesus, é um lugar provisório, não é o estado final da condenação eterna dos homens. O inferno dará os seus mortos, eles vão ressuscitar, vão passar por um juízo. E aí o inferno, a morte e aqueles que não se arrependeram serão lançados num lugar de condenação final, que a Bíblia chama, que é o lago que arde com fogo e enxofre. Amém? Isso tem que gerar no nosso coração um temor, querido, um tremor.
Porque o que a gente vê aí fora é a mídia, as propagandas, né, o cinema, a televisão, colocando o inferno como algo lindo e maravilhoso. Sim ou não? Né, aquelas piadinhas, entra num elevador, o diabinho ali lindo e maravilhoso, cheio de mulheres e homens bonitos, com cervejas, dizendo, vem para cá, entra aqui, descendo lá para o inferno, e aquela festa, aquela boemia, aquela bonança no inferno, e o céu como um lugar monótono, chato, horrível, para os caretas, para os religiosos, e para aqueles que são sem graça. É isso que Satanás tem pintado através do cinema, através da mídia, através da televisão. Mas essa não é a realidade da palavra de Deus. Você vai ver isso hoje, e você vai aprender isso, o que é o inferno, o que são esses juízos, qual será o lugar onde serão lançadas essas pessoas, como é que é esse lugar, qual é o estado deles, como é que eles vão viver nesse lugar, por toda a eternidade, qual vai ser a duração dessa punição eterna, e ao final nós veremos o que vai acontecer com os justos, com os santos de Deus, por toda a eternidade, amém? Então aquelas pessoas que não estiverem com o seu nome escritos no livro de Deus, no livro da vida, serão lançadas no lago que arde com fogo e enxofre. Por isso que nós vemos lá em Lucas 10:19, quando Jesus fala, ora, não vos alegrais porque os espíritos se submetem, alegrai-vos antes porque o vosso nome está escrito no livro da vida. A maior alegria que um crente pode ter é ter o seu nome escrito no livro da vida. Glória a Deus, quem quer ter o nome escrito no livro da vida? Amado, então você tem que ter um compromisso com o Senhor Jesus. Você tem que colocar a sua fé e a sua confiança nele. Você precisa se apropriar de tudo aquilo que Jesus deu para você. E você precisa viver uma vida reta, correta, honesta, sincera, em obediência à palavra de Deus. Porque senão o seu nome não vai estar lá. E o que te espera é o lago que arde com fogo e enxofre. Vamos ver a partir do capítulo 21, como é que vai ser esse novo céu e a nova terra. Não vou dar ênfase nisso. Outro dia talvez vamos ministrar sobre o novo céu e a nova terra. Eu já tenho uma palavra sobre esse assunto, se você quiser ver, pode também adquirir ali na tesouraria, sobre o céu, como é que vai ser. E é lindo isso. Recomendo um livro, se você quiser saber mais sobre esse assunto, como é que vai ser o céu. O Descanso Eterno dos Santos. É um livro de 1621 aproximadamente, escrito por um autor inglês chamado Richard Baxter. É um homem de Deus extraordinário, que teve revelações profundas na palavra de Deus, e descreve o melhor livro que eu já li, acerca daquilo que nos aguarda no céu, daquilo que nos aguarda na glória, amém? Mas a ênfase não é essa nessa noite, a ênfase é falar sobre o juízo de Deus, sobre o julgamento do grande trono branco, e sobre a realidade do inferno. Capítulo 21, a Bíblia diz, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz vinda do trono. Trono de quem? Do trono de Deus, o trono de Jesus. Dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Glória a Deus, aleluia. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Por que a morte já não existirá? Porque ela foi lançada junto com o inferno e com aqueles que não se arrependeram, com Satanás e seus demônios, aonde, amados? No lago que arde com fogo e enxofre. Então já não existirá mais a morte. Está confirmando aqui. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, porque a morte já não existe. Nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. Quem recebe essa palavra no nome de Jesus? Será que Deus tem feito nova todas as coisas na sua vida, querido? Não fique preso ao passado. O passado tem que ser uma escola para você, e não uma prisão. A Bíblia está dizendo, eis que faço nova todas as coisas sobre a tua vida.
Receba o novo de Deus, uma nova história, um novo tempo, um divisor de águas. A partir do momento que você firma um compromisso com Deus, você nasce de novo, as coisas velhas já passaram, eis que tudo Deus faz novo sobre a tua vida. E também sobre toda a terra, Deus fará nova todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Isso não é um mito, não é uma lenda. É a palavra que saiu da boca de Jesus, fiel e verdadeira. Quer você creia ou não nessa realidade do julgamento, do novo céu, do inferno, querido, ela é fiel e verdadeira. Disse ainda, diz o Senhor no versículo 6, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte de água da vida. Oh, amados, eu quero beber dessa fonte de água viva. Será que você quer beber dessa fonte de água viva? Glória a Deus. Ao vencedor, o vencedor herdará todas essas coisas. E eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, em outras versões diz tímidos, aos incrédulos, aqueles que não creem, que não colocam a sua fé em Cristo Jesus, aos abomináveis, que têm todo e qualquer tipo de comportamento abominável aos olhos de Deus, aos assassinos, aos impuros, olha a questão da sexualidade aqui, impureza sexual, imoralidade, e aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Amém? Quer mais claro do que isso, amado? Não existe. Por que segunda morte? Porque a primeira morte é a morte física, a morte terrena. A segunda morte é a condenação eterna, onde você será banido por todo sempre da presença do Senhor, sofrendo tormentos eternos, por causa que você não se arrependeu, não caminhou com Jesus e não firmou uma aliança e um compromisso genuíno, autêntico com Jesus de Nazaré, querido. Essa palavra, ela resgata isso em nós. O desejo de andar na linha, o desejo de caminhar em santidade, em santificação e honra, querido. Nós temos visto muito isso. Nós pastores atendendo as pessoas, vendo as situações dentro da igreja, nós vemos que muitas vezes existem pessoas que não temem ao Senhor. Parece que o inferno não existe, que essa realidade da condenação eterna não existe. Pessoas vivem vidas levianas, como se Deus não existisse, como se eu pudesse apenas viver uma vida religiosa e está tudo resolvido. Não está, amado. O inferno é uma realidade, o julgamento de Deus acontecerá sobre a terra e sobre os céus. E nós temos que andar em temor e tremor diante do nosso Deus. Amém? Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Vamos orar comigo, Pai, no nome de Jesus. Senhor, eu tremo diante dessa palavra. O Senhor sabe que foi uma gestação espiritual essa palavra, Deus, que eu tenho certeza saiu do teu coração e está aqui diante da palavra de Deus. Pai, que o Senhor venha gerar em cada coração temor e tremor, porque essa é uma das maiores marcas do verdadeiro Filho de Deus. Senhor, que possamos andar na linha, Senhor, que possamos andar em compromisso com Deus, Senhor, que possamos obedecer a sua palavra, Pai, que possamos viver uma vida, ó Deus, de medo da condenação eterna, mas principalmente de amor e paixão por Jesus Cristo, o nosso Senhor, por desejo e anseio de estar com Ele na glória, no céu eterno, no lugar celestial, que o Senhor preparou para nós. Senhor, mas gera isso na tua igreja, no teu povo, o temor do Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o temor do Senhor é o apartar-se do mal, conforme diz Provérbios 1:7, e Pai, nós cremos nisso, gera temor e tremor no nosso coração, é o que eu te peço, usa o teu servo debaixo da tua graça e da tua misericórdia, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Então, em primeiro lugar, amados, eu gostaria de destacar qual será esse lugar. O juízo nós já vimos aqui, é um juízo, né, do grande trono branco, já foi especificado aqui, mas eu gostaria de enfatizar como é que será o inferno, o lugar da condenação eterna, esse lago que arde com fogo e enxofre. A palavra inferno na Bíblia descreve muito esse lugar,
né? Existem várias palavras que falam acerca do inferno. A palavra Sheol, você vai encontrar muito no Antigo Testamento, significa o lugar dos mortos. Muitos eruditos da palavra de Deus acreditam, né? E falam isso, descrevem isso. Você pode estudar em muitos livros de teologia, em enciclopédias, em vários comentadores da Bíblia, que o Sheol era um lugar espiritual, onde de um lado estava o seio de Abraão, e do outro lado estava o Sheol, o lugar dos mortos, para aqueles que morreram sem uma aliança com o Deus de Israel, do Antigo Testamento. Mas logo após a vinda de Jesus, a descida de Jesus ao inferno, a Bíblia diz que ele levou consigo cativo o cativeiro. E aí muitos acreditam que nesse momento houve uma separação entre esse lugar dos mortos. E Jesus levou consigo os santos que ali estavam no seio de Abraão, e hoje estão com ele na glória de Deus Pai. Amém? E o Sheol, o lugar dos mortos, daqueles que não firmaram um compromisso com Deus, o Deus de Israel, e logo em seguida com Jesus de Nazaré, seu filho amado, se colocam nesse lugar provisório chamado inferno. Então a palavra é esta, Sheol. Também em outras versões, em outros lugares, você vai encontrar a palavra Gena, que no original era um lugar ao sul de Jerusalém. Foi usada essa palavra, era um lugar, era uma espécie de lixão que havia na cidade de Jerusalém, onde as pessoas levavam todo tipo de lixo para aquele lugar, e ali ficava queimando naquele lugar desértico, queimando todo o lixo da terra de Jerusalém. E ali havia, dizem os antigos, um fogo contínuo, um fogo contínuo ali, que queimava constantemente todo o lixo que era levado de Israel. Por isso o uso dessa palavra, na palavra de Deus, para que as pessoas conseguissem imaginar como é que ia ser o inferno, aquele lugar onde havia lixo, onde ali estaria queimando por todo sempre, tudo aquilo que não prestava, tudo aquilo que infelizmente foi colocado de lado. Daí a palavra Sheol, daí a palavra Gena, no grego. Também outra palavra que é usada para inferno é Hades, ou também lugar dos mortos. Hades também é uma palavra grega usada para inferno, que na nossa linguagem é traduzida para inferno. E claro, no português é usada a palavra inferno. É uma realidade espiritual. É um lugar onde a Bíblia diz que haverá, é uma espécie de fornalha acesa, é um lago de fogo, está dizendo aqui, é uma prisão eterna, é um abismo. Também é usado um outro termo, tártaro, fogo e enxofre, trevas exteriores, tudo se referindo a esse lugar de tormento eterno, esse lugar de condenação eterna, a esse lugar dos mortos, daqueles que morreram e que não tiveram uma aliança com Jesus do Antigo, com o Deus Jeová do Antigo Testamento, ou com Jesus de Nazaré, da nova dispensação da graça de Deus. Esse é o lugar, Sheol, Gena, Hades, inferno, lugar dos mortos, um lugar de fogueira, de fornalha acesa, lago de fogo, prisão, abismo, fogo e enxofre, trevas exteriores. É sobre isso que nós estamos falando. Segunda verdade que nós vemos é como é que vai ser o estado daqueles que estarão no inferno, nesse lugar de condenação eterna. Como é que vai ser o estado deles? O que vai acontecer com aqueles que lá estarão? E aqui eu quero que você preste bastante atenção, amado. Em primeiro lugar, será um lugar de ausência total do favor de Deus. Fala comigo, ausência total do favor de Deus. Tenta imaginar que lugar sombrio, que lugar de trevas exteriores, que lugar terrível será o inferno, um lugar onde haverá ausência total do favor de Deus. Você não vai poder pedir perdão, você não vai poder clamar por misericórdia, você não vai poder orar e pedir ajuda da parte de Deus. Ali haverá uma ausência total do favor de Deus. Haverá a presença de Deus? Sim, a presença de Deus condenatória, a presença de Deus em juízo. Na palavra de Deus nós vemos 3 manifestações da presença de Deus. A primeira manifestação é a manifestação abençoadora, que no Antigo Testamento era a glória Shekinah, que se manifestava lá no tabernáculo. E no Novo Testamento é a presença abençoadora da pessoa do Espírito Santo, que habita na vida de cada crente. É Deus abençoando os seus filhos. A segunda manifestação da presença de Deus é a presença sustentadora.
é Deus sustentando toda a sua criação, todo o universo, com a sua mão poderosa. Amém? Presença sustentadora, presença abençoadora, e a presença que haverá no inferno, além dessa ausência total do favor de Deus, já não vai ser uma presença benéfica, sustentadora ou abençoadora, mas sim o que a Bíblia chama, os teólogos chamam de presença condenatória, ou presença em juízo, julgando os corações impenitentes, os corações que não se arrependem, julgando aqueles que viraram as costas para Deus. A ausência total do favor de Deus. Como é que será o estado deles de novo? Será um estado interminável de perturbação de vida, causado pelo domínio do pecado. Perturbação de vida causada pelo domínio do pecado. Vai ser uma perturbação interminável, com dores contínuas, com sofrimentos eternos, no corpo e na alma. No corpo e na alma. Sofrimento contínuo, dores, interminável perturbação de vida, no corpo e na alma. Será um lugar de castigos eternos, de agonias eternas, de consciência, de angústia eterna, é o que a Bíblia descreve. Será um lugar de desespero, será um lugar onde Jesus menciona esse lugar, será um lugar de choro e ranger de dentes. Fala comigo, choro e ranger de dentes. Esse choro não é um choro de alegria, como às vezes, quando a gente está emocionado, com um negócio bonito, com alguém, com alguma situação, a gente chora de alegria, de emoção. Não, é um choro perturbador, angustiante, é um choro de uma dor indescritível. Choro e ranger de dentes, é o que Jesus fala por várias vezes nos evangelhos. Choro e ranger de dentes, é uma dor absurda, é um desespero constante e eterno, a tal ponto que os dentes ficarão rangendo por toda a eternidade, com desespero, com choro e ranger de dentes. Será um lugar de diferentes graus de punição entre os ímpios. Não pensa que o inferno vai ser tudo igual para todo mundo. Deus não faria um lugar de condenação dessa maneira, queridos, senão ele seria injusto. Quanto mais pecado, maior condenação. Quanto maior a luz que você recebeu, maior a punição eterna. Você consegue entender isso, amado? Um lugar de punição proporcional ao seu pecado e à luz daqueles que receberam. A Bíblia diz em Romanos 2, que aqueles que receberam a palavra de Deus serão julgados por ela. Mas aqueles que não receberam a palavra de Deus serão julgados pela lei de Deus inscrita nos seus corações. Lei de Deus escrita nos seus corações. Que lei é essa? É a lei da consciência. Todo ser humano, por mais que não leu a Bíblia, o índiozinho que está lá no meio do mato, que nunca ouviu falar de Jesus, ele tem uma lei divina dentro do coração dele. E essa lei divina se chama consciência. É a lei de Deus inscrita nos corações. Querido, como é que está você com relação à sua consciência? Será que a sua consciência está ativa? Será que a sua consciência está límpida diante de Deus? Ou será que a tua consciência já está cauterizada? Está pecando tanto, está fazendo tanta coisa errada, que Deus fala, o Espírito Santo toda hora menciona, fala, chama atenção, chacoalha, e você já cauterizou a mente. Deixa de lado, não escuta a voz de Deus, a lei de Deus escrita nos corações. Vocês estão entendendo, amados? O inferno será isso, um lugar de ausência total do favor de Deus, ou seja, da bênção de Deus. Um lugar de interminável perturbação de vida. Não é isso que as novelinhas estão dizendo, não é isso que as propagandas de cerveja botam e colocam, não. É um lugar de interminável perturbação de vida, que será causada pelo domínio do pecado. A Bíblia revela que aqueles que vão para o inferno, quando eles ressuscitarem nesse episódio que nós lemos aqui em Apocalipse, eles receberão um corpo da corrupção, o corpo do pecado, que sofrerá tormentos eternos por toda a eternidade.
Só para te ilustrar um pouquinho do que a gente está falando, querido. Quando você queima a pontinha do seu dedo, não dói de maneira horrenda todo o teu organismo? Sim ou não? Queimou uma parte do corpo, um lugarzinho, aquilo lá fica latejando, fica doendo o corpo todo. Agora tenta imaginar um corpo e uma alma queimando em tormentos eternos, no fogo e no enxofre por toda a eternidade. Querido, a nossa vida nessa terra é uma vida passageira e curta. É como se fosse um pingo numa linha contínua da eternidade. A nossa vida terrena não se compara com a eternidade que nos aguarda. Para o bem ou para o mal, no céu ou no inferno. Aquilo que você faz nessa vida ecoa na eternidade. Fala comigo, aquilo que eu faço nesta vida ecoa na eternidade. O que é que você tem feito com a tua vida? De que maneira você tem vivido? Como é que você tem lidado com a sua consciência? Como é que você tem lidado com o pecado? Como é que você tem vivido a vida cristã? Como é que você tem caminhado na fé? É em tudo isso que nós gostaríamos de pensar. Então já falamos sobre o lugar. Será um lugar de fornalha acesa, de lago de fogo, uma prisão eterna, um abismo terrível, um lugar de fogo e enxofre, um lugar de trevas exteriores. Já falamos sobre o estado deles, ausência total do favor de Deus, interminável perturbação de vida, dores e sofrimentos no corpo e na alma por toda a eternidade, castigos, agonias de consciência, angústia contínua, desespero, choro e ranger de dentes. E diferentes graus de punição dos ímpios, daqueles que morreram sem se arrepender. Querido, a condição do ímpio e do justo é apenas uma: é um coração arrependido que reconhece a graça e o amor de Deus revelado na cruz do Calvário. Amém? Por isso, quando você estiver lá na rua, não se coloca numa posição melhor do que os outros. Porque eu sou crente, tu é um ímpio. Eu sou o cristãozão e tu vai para o infernão. Não faça isso, querido, senão você nunca vai ganhar o coração de uma pessoa. Você sempre tem que se colocar no mesmo nível que ela. E dizer, querido, eu sou tão pecador quanto você. A diferença é que hoje eu fiz um compromisso com Deus. E você também pode fazer. E Jesus pode entrar na tua vida e mudar a tua história. Você está me entendendo, amado? Como é que é a salvação? É um bando de mendigos arrebentados pelo pecado, que esticam a sua mão da fé ao Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, pedindo pão, o pão da vida, e levando outros mendigos arrebentados e estourados pelo pecado, conduzindo eles aos pés do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, dizendo: aqui há pão de vida, aqui há graça e perdão disponível. Você está me entendendo, amado? Uma fé autêntica, uma fé verdadeira, não uma fé de boca para fora, né? Mas uma fé genuína, verdadeira. Como diz lá em 1 João, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Será que você tem amado de fato e de verdade a Jesus de Nazaré? Porque é isso que vai fazer a diferença na eternidade. É a maneira como você vive hoje. E a maneira como você vive hoje, as tuas obras, revelam o tipo de coração que você tem, o tipo de compromisso que você tem com Jesus de Nazaré, ou a falta de compromisso que você tem com Ele. Qual será a duração desse lugar chamado inferno, lago que arde com fogo e enxofre, esse lugar de punição eterna? Qual será a duração? A Bíblia usa as seguintes palavras: será uma duração eterna, como eu já falei. Será interminável. Terá começo, mas não terá fim. É interminável. É eterna a punição para aqueles que morrerem sem Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Será um fogo, a Bíblia diz, inextinguível. Um fogo que não se apaga. Não vai ter momento de refrigério, não vai ter um momentinho de relax. Agora parou um pouquinho, que maravilha. Não vai ter isso, amado.
será um fogo inextinguível. E oxalá eu e você entendêssemos isso, que a gente venha entender isso, amados. Quando o Jonathan Edwards, um dos grandes pregadores avivalistas norte-americanos, pregou uma grande mensagem que existe até hoje, está disponível na internet, pecadores na mão de um Deus irado. A história diz que quando ele pregou essa mensagem sobre o juízo de Deus, as pessoas ficavam sentadas no banco, clamando e gemendo, e dizendo que a terra não se abre e nos engula agora nesse momento. E no final do sermão, milhares de pessoas vieram aceitar Jesus e a se entregar ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. George Whitefield, também um dos grandes pregadores avivalistas do século XVII, quando ele pregava para cerca de 25 mil, 80 mil pessoas, a história da igreja fala que enquanto ele pregava sobre o juízo final, sobre o inferno, as pessoas ficavam assoladas com aquilo, cheias de temor, cheias de pavor, mas ao mesmo tempo se entregando e se rendendo a Jesus de Nazaré. Será que nós temos esse tipo de temor? Será que nós temos esse tipo de seriedade diante de Deus? O inferno será um lugar de duração eterna e interminável. Um lugar de fogo inextinguível. A Bíblia diz que ali não lhes morre o verme. Será um abismo fixo e intransponível entre os santos que estarão no céu e o inferno onde estarão os pecadores. Que claro, aqui nós vimos, até o inferno será lançado nesse lugar de condenação eterna, que é o lago que arde com fogo e enxofre. O enxofre é uma substância química que ela acentua a queimação no corpo da pessoa, uma espécie de ácido, que junto com o fogo promove uma dor ainda mais terrível do que apenas o fogo. Tenta imaginar comigo, um corpo queimando por toda a eternidade. Esse não é o lugar que Deus preparou para você, amém? O que Deus quer que eu e você vivamos e tenhamos é o céu que Deus preparou para nós. Você só vai para o inferno se você quiser, se você fizer as escolhas erradas na sua vida, se você tratar a vida cristã e a vida espiritual de qualquer maneira, com leviandade, com desprezo. Mas se você levar a vida cristã a sério, se o teu coração se alinhar com Deus, se você tiver um coração quebrantado, ou seja, em contínuo arrependimento, quebrantamento, contrição de espírito, amado, o céu é o lugar que Deus tem preparado para nós, amém? Jesus fala isso, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou lhes preparar um lugar maravilhoso, para que onde eu estiver, vós também estejais para comigo, aleluia! Querida, esse é o lugar que Deus tem para nós. Sabe comigo em Lucas 16, é outro trecho extraordinário, onde nós podemos aprender acerca do céu e do inferno. Lucas 16, 26. Lucas 16, 26. Vamos ler desde o 19, para a gente entender toda a história. Aqui é uma parábola de Jesus, lembrando sempre que uma parábola é uma história fictícia, mas que revela uma realidade espiritual, uma verdade espiritual. É uma história fictícia, parábola é isso, que revela uma realidade espiritual, algo que vai acontecer. Quer você creia ou não, o inferno e o céu são realidades espirituais que vão acontecer. Aqui fala de dois personagens, o rico e o mendigo. E olha o que a Bíblia diz, Jesus, saindo da boca de Jesus, olha o que Jesus fala aqui, relatado pelo evangelista, Lucas, que era um médico, cheio de detalhes, ele coloca um monte de detalhes aqui. Ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava, quem? O mendigo, Lázaro, alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras, que eram as chagas, as feridas que o Lázaro possuía.
Aconteceu que ao morrer o mendigo, ele foi levado pelos anjos de Deus para o seio de Abraão. Amém? Quando você morre, tem seres celestiais que vêm te recolher, amados. Olha que tremendo. Quem já teve com alguém, no momento um pouquinho antes da morte, já pôde ouvir relatos desse tipo. Que os anjos de Deus vêm buscar aqueles que Deus está levando para a glória, um pouquinho antes de morrer. Olha só que tremendo, eles têm um vislumbre dos anjos de Deus vindo. Como também existem relatos daqueles que morreram sem Deus, que os demônios vêm buscar essas pessoas, para levá-los para o inferno. Relatos, histórias, disso que a palavra de Deus diz aqui. Aconteceu, versículo 22, que ao morrer o mendigo e ser levado pelos anjos de Deus para o seio de Abraão, morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, que está falando do rico, estando em tormentos eternos, olha a palavra tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seio de Deus. Aqui, seio de Abraão, seio de Deus, está se referindo ao céu, ao lar celestial, que no Antigo Testamento era chamado de seio de Abraão. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Estou atormentado nesta chama. Tormentos eternos, fogo inextinguível, chamas eternas. É assim que é o inferno. E será pior ainda no lago que arde com fogo e enxofre. 25, disse porém Abraão: Filho, lembra de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, aqui aonde? No céu, no seio de Abraão. E tu em tormentos, tormentos aonde? No inferno. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós. Nós quem? Abraão e Lázaro. E vós é quem? O rico que estava no inferno. De sorte que os que querem passar daqui para vós, ou seja, do inferno para o céu, eles até querem, mas não podem. Olha o que diz. De sorte que aqueles que querem passar daqui para vós, outros, não podem, e nem os de lá do céu passar para nós, né? Do inferno passar para nós, aqui está falando do céu, né? Nem os que estão nos céus descem para o inferno, e nem os que estão no inferno sobem aos, porque existe entre esses dois o quê? Um grande abismo. É interessante que aqui, quem estava no inferno, que é o rico, ele consegue enxergar Abraão e Lázaro, aquele homem que ele desprezou, que parecia ao redor da sua mesa pedindo migalhas, e ele não dava, ele não ajudava. Aqui a questão, querido, não é porque ele era rico. Aqui a questão é que ele tinha um coração duro diante de Deus. Ele vivia uma vida cheia de luxo, ostentação, cheio de coisa, mas seu coração não era generoso, não era desprendido, não era misericordioso. Era duro, ele vivia como se Deus não existisse. Essa é a condição daqueles que vão para o inferno. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Fala comigo, lugar de tormento. Está se referindo ao céu ou ao inferno, gente? O inferno será um lugar de tormento. Tormento por um momentinho, tormentos eternos, por toda a eternidade, interminável, fogo inextinguível. Você pode encontrar isso lá em Marcos 9:43. Lá vai falar sobre o verme que nunca morre e o fogo inextinguível, se referindo ao lago que arde com fogo e enxofre. Respondeu Abraão e disse: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles,
arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Vocês entenderam aqui como é que é? Fala de 2 lugares, 2 destinos eternos, céu e o inferno. 2 lugares onde quem está no inferno não pode ir para o céu, e nem quem está no céu vai querer ir para o inferno. Será que alguém que está no céu vai querer ir para o inferno? Jamais, irmão. Com certeza não. É um lugar intransponível. Não existe acesso um ao outro, porque no meio dos dois existe um grande abismo, diz a palavra de Deus. O céu será o seio de Abraão, um lugar de gozo eterno, um lugar maravilhoso que Deus preparou para nós, e o inferno um lugar de chamas contínuas, fogo inextinguível, e um lugar de tormentos eternos. É o que diz a palavra de Deus. Tem muita gente que não acredita nisso, no céu e no inferno. Agora é um fato, é uma realidade bíblica. Quer você acredite ou não, você só vai para 2 destinos eternos: o céu e o inferno. Vou repetir: tudo aquilo que você faz nessa vida ecoa aonde? Na eternidade. O que você tem feito com a tua vida, querido? De que maneira você tem vivido? Mas o que vai acontecer com os justos? E antes de nós vermos o que vai acontecer com os justos, abra comigo Hebreus 10, 26. Hebreus 10, 25, 26. 10, 26. Olha o que o autor de Hebreus fala aqui. Aqui também está falando sobre o juízo de Deus, o castigo do pecado voluntário. Isso é muito sério, gente. Para mim esse é o trecho mais horripilante da palavra de Deus. E por isso eu e você precisamos ler, pensar e meditar sobre esse assunto. Olha o que a Bíblia diz, no versículo 26 de Hebreus capítulo 10. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Você está me entendendo? Se eu continuar pecando, sem arrependimento, com uma atitude de desprezo a Deus, a palavra de Deus, as coisas de Deus, tudo aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário não vai servir para mim, nem para você, se você tiver essa atitude. Já não resta sacrifício pelos pecados. Agora presta atenção no versículo 27. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Adversários de quem? De Deus. Porque a partir do momento que você peca voluntariamente, continua pecando, não se arrepende, mantém uma postura de leviandade diante de Deus, com relação às coisas de Deus, já tendo conhecido a verdade, a palavra de Deus, o que Deus espera de você através da sua palavra, amado, já não resta sacrifício. O que te espera? Horrível juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários de Deus. Presta atenção no versículo 29, gente. De quanto mais castigo severo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou, em outras versões diz pisoteou, com os pés, o Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança. Qual é o sangue da aliança aqui? É o sangue de quem? O sangue de Jesus, com o qual foi santificado, e ultrajou, em outras versões diz, violou o Espírito da graça. Ora, não conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Quem é que disse isso? A mim pertence a vingança, eu retribuirei. Deus Pai, olhando essa cena da sua vida espiritual, se você não tem um coração arrependido, amado. É a mesma coisa, tenta imaginar comigo, presta atenção, todo mundo olha para cá, para você nunca mais esquecer dessa cena, porque quando eu li esse trecho, Deus me deu uma visão espiritual disso.
uma visão, um vislumbre do que acontece no mundo espiritual. Se você continua pecando voluntariamente, sem arrependimento, tratando as coisas de Deus não sério, né? Não a sério, mas tratando de qualquer maneira, eu vou pecar mesmo que não vai dar nada, eu vou continuar errando aqui, que depois eu peço perdão. Tendo essa atitude de leviandade, essa atitude de desprezo de Deus, e com a sua palavra, irmão, é a mesma coisa que você olhar Jesus na cruz, pular lá naquela cruz, arrancar Jesus de lá, jogar no chão, pisar nele, cuspir no sangue dele, e violar o Espírito da graça, que é o Espírito Santo de Deus. Você consegue imaginar Deus olhando lá do céu essa cena, você fazendo isso? Eu não sei vocês, gente, mas eu me tremo todo só de pensar nessa cena. De ontem para hoje eu passei mal à noite, porque eu tinha que dar essa palavra para vocês, e foi uma dor de parto, amados. É isso que acontece com aqueles que desprezam a Deus, que vivem uma vida como se Jesus não existisse, Deus não existisse, o céu não existisse, o inferno não existisse. Você arranca Jesus da cruz, e Deus lá do céu olhando tudo aquilo. Deus Pai olhando toda aquela cena. Você subindo na cruz, arrancando Jesus, jogando no chão, pisando nele, é o que fala aqui a palavra. Cuspindo no sangue de Jesus, o sangue da nova aliança, e violando o Espírito da graça. Violentando o Espírito da graça de Deus. Olha o final desse trecho. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu vou retribuir. E outra vez diz: o Senhor julgará o seu povo. Olha que interessante, gente. O Senhor julgará o seu povo. Aqui está falando com ímpios lá fora? Está falando para o povo da igreja, para o povo de Deus, para o povo que um dia já conheceu a verdade da palavra de Deus, as coisas de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, e desprezou tudo isso, arrancando Jesus na cruz, pisando em cima dele, cuspindo no sangue, e violentando o Espírito da graça, que é o Espírito Santo de Deus. Ele termina dizendo: o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Fala comigo: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Será que você está te tremendo todo por dentro, amado? Toda vez que você tiver desejo de pecar, lembra desse episódio. Lembra-se desse episódio. Eu vou repetir só os primeiros versículos. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos teus e pelos meus pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários de Deus. Você quer ser amigo de Deus ou adversário de Deus? Quantos querem ser amigos de Deus? Levanta a mão e fala: Senhor, me ajuda a ser amigo de Deus. Senhor, eu quero viver uma vida reta, santa e consagrada diante de Deus. Você consegue entender isso, amado? Isso é muito sério. Isso tem que embrulhar nosso estômago. Isso tem que fazer-nos que eu e você venhamos a temer e tremer diante do Senhor. E ao final, amados, o que vai acontecer com os justos, com os santos? Rapidamente, né? Só falamos coisas aqui terríveis que vai acontecer com aqueles que não se arrependerem, com aqueles que não viverem a vida que Deus preparou para nós. Ao final de todas as coisas, a Bíblia diz que os justos serão diferentes. Está aqui, Apocalipse 21, novo céu, nova terra. Eles serão uma nova criação de Deus. Amém? As coisas velhas já passaram, eis que tudo Deus faz novo. Quem nasceu de novo, quem tem um compromisso com Jesus, é uma nova criatura em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Faz parte de uma geração nova, uma geração abençoada. São templos do Espírito Santo, são cheios da graça e da glória de Deus.
vivem debaixo do temor e do tremor de Deus, porque o Espírito Santo habita neles. Todas as coisas serão restauradas, diz a palavra de Deus. No final de todas as coisas, o reino de Deus será inabalável, será estabelecido sobre toda a terra. Nós vimos isso em Apocalipse 21. Viu o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém que descendia dos céus. Amém? A morte já não existirá, nem choro, nem pranto, nem luto, nem nada disso. Mas Deus habitará no meio do seu povo, e nós com Ele, por toda a eternidade, novos céus, nova terra, em que habita a justiça de Deus. A nova Jerusalém descerá dos céus, Deus estará morando entre os homens, haverá gozo eterno, alegria contínua, bem-aventurança com aqueles que se aliançam com Deus. Então você está diante de um dilema, amado. Para onde você quer ir logo após essa morte? Para o céu ou para o inferno? Eu não sei você, querido, eu quero ir para o céu. Quem quer ir para o céu, levanta a mão e fala: Senhor, eu quero ir para a glória eterna que Jesus prometeu para mim. Amado, lembre-se disso. A comparação entre os dois é enorme. Num só haverá castigo, tormento, fogo inextinguível, angústia, tormentos eternos. E no outro, gozo eterno, bem-aventurança, Deus habitando no meio deles, a graça e a justiça de Deus espalhada por toda a terra. É o único lugar onde haverá felicidade plena e contínua, onde nós veremos Ele face a face, tal como Ele é. Ali não necessitará mais da fé nem da esperança, a não ser do amor que se perpetuará por toda a eternidade. Será que você anseia pelo céu? E será que você tem temor do inferno? Lembrando sempre, amado, que mais importante é ansiar o céu do que temer o inferno. É desejar estar com Deus do que ter uma atitude de medo ou pavor do inferno. Mas nós temos que ter esse temor e tremor dentro do nosso coração. Amém? Você pode se colocar de pé, meu amado, minha amada. Então não brinque com Deus. Leve as coisas de Deus a sério. Se você está vivendo uma vida de pecado, o tempo de arrependimento é hoje. Não empurre com a barriga uma coisa que você vai ter que fazer. Eu vou empurrar, vou deixar para depois. Eu sou muito novinho, eu quero aproveitar a vida, daí quando eu ficar velhinho eu vou virar crente. Talvez lá na frente seja tarde. Jesus te chame, te recolha antes. E quando você estiver diante dos olhos como chama de fogo, que é Jesus de Nazaré, lá não vai ter papai e mamãe. Meu pai era crente, a minha avó era uma mulher piedosa. Eu ia na Betel, lá não tem camisetinha de igreja. Lá não tem nome de denominação. Lá só existe um grupo de pessoas na glória eterna. O grupo de santos lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro imolado. O sangue de Jesus é o que faz a diferença na sua vida. A sua fé no sacrifício de Jesus é o que te levará para o céu. É o reconhecimento e o arrependimento. Essas duas palavrinhas é muito importante. Qual é a diferença entre os dois grupos de pecadores? Os que vão para o céu e os que vão para o inferno. Os que vão para o inferno desprezam a Deus e não se arrependem. Os que vão para o céu reconhecem a Deus, a obra de Deus através de Jesus, e se arrependem diante do Senhor. Amém? Essa é a fé bíblica, essa é a fé da palavra de Deus. Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração. Pai, no nome de Jesus, ó Deus, são tantas pessoas aqui nessa noite, Pai, que ouviram a Tua palavra. Senhor, eu me tremo todo de ouvir essa palavra, e eu sei, ó Deus, a responsabilidade de trazer uma palavra dessa para o Teu povo. Mas Senhor, eu sei que isso está no Teu coração, chacoalhar o Teu povo. Ó Deus, mover as nossas estruturas interiores,
fazer de nós homens e mulheres tementes ao Senhor, que tem medo de pecar, que tem medo de ir para o inferno, mas também amem ao Senhor de coração, de fato e de verdade. Senhor, levanta um povo santo, um povo consagrado, um povo santificado, um povo purificado pelo sangue de Jesus, porque é o sangue de Jesus que faz a diferença na nossa vida. Senhor, que jamais venhamos arrancar Jesus da cruz, pisar sobre Ele, cuspir no seu sangue, ou violar o Espírito da graça. Pelo contrário, que possamos, ó Deus, amar o sangue de Jesus, amar o sacrifício de Jesus na cruz, e andarmos na unção do Espírito de Deus. Senhor, tira da nossa vida todo o pecado, todo embaraço que tenazmente nos assedia, tudo aquilo, ó Deus, que desvia o nosso coração do Senhor, que nos tira do caminho de vida eterna. Pai, vê se há em nós um caminho mau,